Na live das profecias de hoje vamos analisar o texto do livro de Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Participe, comente e compartilhe com os seus amigos. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Estamos aqui para mais um estudo, para dar continuidade à nossa análise do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 17 e hoje nós vamos comentar o versículo 9. Lembrando que todas as outras lives estão à sua disposição aqui mesmo no Facebook. Você pode procurar aí no nosso canal Notícias Firmada, que tem todos os vídeos anteriores, para que você possa assim entender o contexto, né? Porque a Bíblia é um livro que necessita da análise de um contexto, porque muitas pessoas às vezes pegam um versículo, um tema, um capítulo até mesmo, e faz uma celeuma, faz aí coisas que vêm entrar em contradição com a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. A palavra nos ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Então é necessário conhecer o conteúdo completo da Bíblia, tanto o que significa o Velho Testamento, o Novo Testamento, porque muitas pessoas, para iludir e enganar o povo, traz coisas do Velho Testamento como sendo coisas vigentes hoje, coisas do Novo Testamento desprezam. Então é necessário que haja uma coerção, que haja uma harmonia entre os trechos bíblicos. E é isso que nós temos a intenção aqui no nosso canal, de trazer até você uma informação verdadeira, uma informação real, não uma informação agradável. A nossa intenção aqui não é agradar a ninguém. A nossa intenção é trazer ao conhecimento de todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo a verdade contida na palavra de Deus e os fatos que realmente irão acontecer. Sabemos que o mundo está nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos. A qualquer instante Jesus vai aparecer nas nuvens para vir buscar a sua igreja. Então nós temos que nos voltar o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso esforço para ser encontrado apto a se reunir com Jesus. Não é fácil. Não caia nessa conversa não de quem fica aí dizendo que todo mundo está salvo, que todo mundo vai para o céu, que é fácil entrar no céu, porque não é. É necessário muito esforço, é necessário muito sacrifício, porque aqueles que hoje estão no céu são pessoas que se esforçaram, são pessoas que se santificaram e foram pessoas que se sacrificaram, que abriram mão das coisas do mundo, abriram mão das coisas dessa terra, dos prazeres dessa vida, para sim vislumbrar o reino do céu. Então são esses que estão na glória. E se nós quisermos também estar lá, é necessário fazer igual a que eles fizeram. Deixar esse mundo, deixar o interesse nas coisas dessa terra para voltar o coração único e exclusivamente para o reino do céu. Mas vamos aqui ler o trecho em Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 9, que diz: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então nós temos aqui um relato da grande meretriz, como nós estamos já falamos em outros vídeos, e o trecho diz que são 7 cabeças, né? Que ela tem 7 cabeças. E as 7 cabeças, conforme aqui está relatado, são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, claramente, né, nós entendemos que está se referindo aí a países, nações, reinos. E quando se fala 7 cabeças,
nós trazendo isso para os nossos dias de hoje, não há outra interpretação a não ser nós observarmos o globo mundial. Se você prestar atenção, o globo terrestre ele é dividido em 7 montes. É visível isso, né? Você vê aqui essa parte verde, a África, essa parte mais rosa, Europa, essa parte aqui lilás, Austrália, Antártida, América do Sul, América do Norte e aqui a Nova Zelândia. Até pouco tempo atrás dizia-se que havia só 6 continentes da Terra. Eles não consideravam, né, aqui a Nova Zelândia aqui como sendo um continente, mas hoje já é considerado, então são assim declarado que existe 7 continentes. Então nós temos aqui o verde, o rosa, o lilás, o azul, o laranja aqui, o amarelo e a Nova Zelândia. Mas aqui azulzinho. Então claramente aqui nós vemos 7 montes, né? Você está enxergando aqui o mapa e está vendo 7 montes. Então esse é o significado quando diz que a grande meretriz está sobre 7 cabeças, que são 7 montes, são os 7 continentes. Isso significa que esse governo dessa grande meretriz é um governo de interligação mundial, em que todos estão unidos, todos estão servindo a essa nação, a esse governo, todos os países, porque praticamente os 7 continentes estão unidos com ela, os 7 continentes estão tendo parceria com ela. Nós temos que entender que o cenário global ele é regido pelo comércio. Isso é uma prática óbvia, né? Que os países se comercializam entre si. Inclusive, quando algum país sofre algum embargo econômico, ele fica sem poder negociar, sem poder comercializar com os demais países. E esse tipo de comércio é que faz que haja essa unidade. Tudo que envolve o comércio, tudo que envolve essa questão material está intrinsecamente ligado a Satanás. Lembra lá no texto de Ezequiel, no texto de Isaías, quando fala ali sobre a descrição de Satanás, sempre tem no meio o comércio, a multiplicação do teu comércio, porque exatamente é dessa forma que Satanás tem usado para exercer o seu domínio, para exercer a sua autoridade sobre a terra, através do comércio, porque todos ficam escravizados, todos ficam sujeitos a ter que seguir as normas que Satanás assim determina. O mundo não consegue viver sem o comércio. A moeda, o dólar, a bolsa de valores, a cotação do ouro, a cotação dos commodities, tudo isso está atrelado a esse governo, a nova estrutura mundial. Se alguém ousa a não participar desse sistema, esse governo é excluído e ele, sem poder comercializar, não tem como prosperar, não tem como sobreviver. Então a forma como Satanás, que é o líder, como já temos falado aqui em outros vídeos, Satanás é o líder. Ele é que comanda tudo. Ele é o chefe. Ele é o olho que tudo vê. Ele é o grande arquiteto do universo. Ele é o dono de tudo. Então ele, através da sua artimanha maligna, ele faz com que os homens se unam, para que se unam em blocos em cima do comércio. É o comércio que rege tudo. É o comércio, o dinheiro que rege tudo que existe na Terra. Mas o que é pior que está acontecendo dentro dessa nova estrutura, dentro dessa nova mundial, dessa nova ordem mundial,
é o envolvimento da igreja. A igreja é o lugar santo. Já falamos aqui, você pode aí assistir outros vídeos que você vai entender isso, que a igreja é o lugar santo. E Jesus disse: quando a abominação estiver no lugar onde não lhe pertence, aí acontecerá o fim. Ou seja, quando a abominação adentra dentro da igreja, é porque não tem mais o que fazer. Porque a igreja é o último refúgio do povo para poder salvar a sua alma. Você procura a igreja para que você possa estar unido com Cristo, em comunhão com os irmãos, esperando a volta do Senhor. Mas quando a igreja ela está contaminada, quando a abominação está dentro da igreja, então não tem mais o que fazer. Não há mais como imaginar que possa haver salvação, que possa haver santificação num ambiente contaminado, num ambiente envolvido com as coisas desse mundo. Então é parte dessa estratégia aí da grande meretriz, da besta, desse globalismo, dessa nova ordem mundial, contaminar a igreja, fazer com que a igreja perca a sua característica, que a igreja perca a sua identidade. Como isso está acontecendo? Através da força do dinheiro, através do interesse em dinheiro, da cultuação ao dinheiro. Vamos ler, o que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 2. Vamos prestar atenção aqui no que o apóstolo Pedro escreve, que é tudo o que está acontecendo nos nossos dias de hoje e que tem a ver com essa nova ordem mundial. Vamos ler aqui 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Assim o apóstolo escreve: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora
maiores em força e poder, não profere contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto branqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram segundo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engoda com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro, prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volveram para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavado voltou-se a revolver-se no lamaçal. Então nós temos aqui, a descrição daquilo que nós estamos aqui falando, da maneira como as coisas estão acontecendo. E o pior é realmente o envolvimento da igreja, porque não adianta nós ficarmos aqui falando do mundo, porque o mundo já está mesmo contaminado, o mundo jaz no maligno, e as pessoas que estão ali no mundo já estão mesmo com o seu destino traçado, com a condenação, com a morte e com o sofrimento eterno no inferno. A Bíblia foi escrita para os piedosos, para aqueles que querem a salvação, aqueles que querem salvar a sua alma. E aqui o sábio apóstolo começa dizendo que, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Isso aqui é um fato real, um fato concreto, porque nós vemos que essas pessoas que estão aí ensinando essas doutrinas erradas, essas heresias, essas teologias de prosperidade, todas essas coisas materialistas, são pessoas que não medem mesmo as consequências. Eu vi um vídeo de um pastor muito famoso aí, que é grande, de um dirigente aí de uma grande igreja, uma grande organização, talvez se não for uma das maiores do Brasil, ele num vídeo chamando Jesus de medíocre. Um pastor dessa igreja dizendo que uma vez ele estava expulsando o demônio e só no nome de Jesus não foi suficiente para que o demônio fosse expulso, para que você veja o nível que as coisas estão chegando nesses últimos tempos.
tudo a calhar com aquilo que nós estamos lendo aqui, que eles introduzem essas heresias destruidoras, e para que essas heresias possam prevalecer, eles têm que negar o nome de Jesus, porque o evangelho de Jesus não é condizente com o que eles estão pregando, não condiz com o que eles falam. Então, para isso, eles precisam negar o nome de Jesus. E diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Por quê? Porque as pessoas acabam sendo iludidas por aquilo que eles ensinam. Ensinam que as pessoas vão ganhar bens materiais, que as pessoas vão prosperar, que a vida vai dar certo na terra. Eles ensinam um culto terreno, um culto às coisas materiais, às coisas da terra. Isso é agradável e por isso as pessoas acabam sendo iludidas e seguindo esse tipo de ensinamento. E olha o que o versículo 3, o apóstolo ele é enfático, ele é direto, ele diz assim: movidos por avareza. Ou seja, o interesse deles é apenas ganhar dinheiro. O interesse deles é faturamento. O interesse deles é aumentar a sua riqueza, é aumentar os seus bens materiais. E o apóstolo diz: movidos por avareza, farão comércio de vós. Não é? Tudo é comércio, tudo é vendido, tudo está atrelado a questões materiais, a bens materiais, com palavras fictícias. E o texto diz: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quer dizer, esses homens que estão aí movidos por interesses materiais, movidos por dinheiro, pregando o evangelho por questões materiais para o seu próprio enriquecimento, o tempo deles já está guardado. Aqui o texto diz: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Quer dizer, eles já estão condenados, não tem salvação. É aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, onde diz assim, que não herdarão o reino dos céus roubadores. Quem são os roubadores? São essas pessoas, as pessoas que roubam do dinheiro sagrado para o seu próprio enriquecimento. E olha como é tão sério que no versículo 4, Pedro diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, o entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo. Aqui, quando a gente lê um trecho como esse, é para arrepiar os cabelos, para ficarmos realmente preocupados, porque aqui nós vemos como que Deus é severo, como que Deus é rigoroso, porque ele não poupou os anjos. Você consegue aí ver o nível de Deus? Porque Deus não poupou anjos. E os anjos fizeram muito menos do que muitas pessoas têm feito. Os anjos apenas seguiram o ensino errado. Os anjos seguiram o ensinamento errado. Seguiram o líder errado. Deram ouvido à palavra errada. Lúcifer era o chefe. Ele se rebelou contra Deus. Ele quis se tornar igual a Deus. E alguns seguiram ele. E por causa desses que seguiram ele, Deus os condenou. Então, não pense você que, se você frequenta uma igreja, se você frequenta um ambiente que está profanando, que está contra a palavra de Deus, que está agindo de forma errada, Deus não vai te poupar. Porque se você está lá porque você quer. Nós estamos aqui no Brasil e por enquanto aqui ainda existe liberdade religiosa. Então ninguém é obrigado a permanecer num local onde não queira. Cada pessoa vai na igreja, no ambiente que quiser, porque existe liberdade. Então se a pessoa está indo no lugar errado, onde tem idolatria, onde tem pecado, onde tem adultério, onde tem fornicação, onde tem interesses materiais, não há como se escapar, porque Deus não poupa as escolhas que cada pessoa faz. Aí o texto continua: reduzindo a cinza as cidades de Gomorra e Sodoma, ordenando-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente.
o que vem é destruição. Sodoma e Gomorra é o exemplo da promiscuidade sexual. Então nós estamos vendo o mundo de hoje agindo de uma forma promíscua, igual Sodoma e Gomorra. Então qual é a consequência? A mesma. Não adianta achar que esse mundo, com essa promiscuidade, com essas coisas que estão sendo praticadas, vão escapar. O que o apóstolo aqui, Pedro, está querendo dizer é isso, que aqueles que vivem na mesma condição de Sodoma e Gomorra serão destruídos da mesma maneira como eles foram. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Observe como que aqui o apóstolo descreve a situação de Ló. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele. Ou seja, Ló não se conformava com aquele sistema, com aquele mundo, com aquelas práticas de pecado, com aquela forma como as pessoas estavam vivendo. Ele ficava indignado de ver aquela promiscuidade, de ver aqueles pecados. Assim deve ser todo aquele que é temente a Deus. Nós não podemos assim achar que tudo é normal, que tudo é possível, tudo pode, não é? Que tudo pode ser feito. Nós vemos aí há poucos tempos aí uma pessoa que cresceu na igreja, conhecia a palavra de Deus, deixou a igreja e foi cantar no mundo, foi fazer bailes, fazer festas, participar de rodeios, ganhou milhões, ficou bilionário. E o que aconteceu? Morreu. Perdeu tudo. Porque todo o dinheiro que ganhou não serviu para nada. Porque abandonou Jesus, abandonou a casa de Deus para se entregar aos prazeres mundanos. Então não adianta dizer que é possível fazer as duas coisas, que é possível servir aos dois senhores. Não é. Nós temos que se indignar com esse mundo, não querer participar das coisas desse mundo para poder escapar da mesma forma como Ló escapou. É porque o Senhor, olha aí, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Quer dizer, aqueles que estão se renegando, aqueles que estão assim querendo sair desse mundo, aqueles que estão concordando com esse sistema, é os que vão ser salvos, porque Deus sabe separar isso. Mas aqueles que estão aí achando que é normal, que pode viver dessa forma aí promíscua, como o mundo está vivendo, está sendo reservado para castigo. Deus castiga. O que falta nessa terra, nesse mundo, é exatamente o temor de Deus. Todos acham que Deus é bonzinho, que Deus é misericordioso, que no último dia Deus vai salvar todos, que Deus perdoa todos os pecados. Não é assim. Acabamos de ler, Deus não poupou os anjos. Se Deus não poupou o anjo, por que você acha que Deus vai poupar toda essa geração? Vai poupar todos esses homens que pecam dissimuladamente? O versículo 10 fala, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Essas pessoas blasfemam contra Deus. Vocês lembram do carnaval, o último carnaval que aconteceu? O que eles fizeram naquela avenida? A forma como eles blasfemaram do nome de Jesus foi uma coisa terrível. Eles lá no meio da avenida colocando Satanás ali, afrontando Jesus, blasfemando o nome de Jesus, com aquelas imundícias, com aquelas paixões deles, com aqueles jeitos efeminados, com aquelas coisas todas assim que eles fazem, que não tem assim um mínimo pudor, são atrevidos, arrogantes, e blasfemam contra o nome de Jesus, blasfemam contra a igreja, blasfemam contra os líderes das igrejas. Eles vão nas portas das igrejas, arrancam a roupa, ficam nu na porta das igrejas. O que é isso? É porque eles não respeitam as autoridades, não respeitam aqueles que pregam a palavra. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Quer dizer, os anjos, eles têm as condições dele, mas
não acusam, não ficam, né, aí dessa forma tão atrevida. Mas, no entanto, esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Quer dizer, aquele trecho, né, quando Jesus diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, já não tem mais a mesma eficácia hoje. Porque eles sabem o que estão fazendo. São pessoas atrevidas. Eles fazem tudo o que estão fazendo, consciente do que estão fazendo, porque eles vivem dessa forma, dissimulado. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando com prazer a sua luxúria carnal. Em pleno dia, quais nodas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto branqueteiam junto convosco. Então, quer dizer, acaba misturando as pessoas que vivem nessas práticas libertinas, nessas paixões infames, se misturando com a igreja. A igreja, ela é para se afastar. O seu mundo, a pessoa ali na igreja quer ter adultério, quer ter prostituição, quer ter todo tipo de lascívia, avareza, todas essas coisas, isso é coisa do mundo. Nós estamos falando da grande meretriz, que é o governo da Terra, a nova ordem mundial. Só que a igreja não pode fazer parte disso. A igreja não pode se aliar com a grande meretriz. A igreja não pode se tornar um local de prostituição, um local de abominação. Então, o problema que nós estamos vendo é esse. É que a igreja também está entrando dentro desse governo. A igreja está seguindo as mesmas normas, as mesmas determinações. Por isso que é uma prova concreta de que Jesus está às portas, porque Jesus disse que quando a abominação estivesse no lugar que não lhe pertence, ele voltaria. Ou seja, quando a abominação entrasse dentro da igreja e a igreja perdesse a sua pureza, a sua santidade, Jesus voltaria para nos buscar. Aí, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas constantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Quer dizer, o adultério. Hoje nós estamos vendo que virou uma prática comum, a pessoa casa, descasa, casa de novo, casa com outra, vai para lá, vai para cá, como se tudo fosse normal. Existem até algumas organizações religiosas, algumas igrejas, em que já nem mais considera como caso de exclusão ou da pessoa seja tirada do ministério, aquele que acaba, né, se divorciando, aquele que acaba deixando a esposa, o casamento natural. Eles falam que isso é normal. Mas como pode ser normal, né? Se a Bíblia diz, né, que o Senhor odeia o divórcio, a palavra mesmo diz que aquele que foi diante de Deus, isso que é uma coisa assim que é impressionante, como que as pessoas conseguem ignorar os fatos, né? A pessoa vai lá na igreja, casa diante de Deus e diz que vai ser fiel até que a morte o separe. Depois a pessoa larga, casa com outra e tudo bem, acha que é normal. Tem até mesmo líderes religiosos, aqueles que pregam a palavra, que já casaram 1, 2, 3, 4 vezes, já virou assim uma coisa inconstante, porque os olhos são cheios de adultério, insaciáveis no pecado, porque a pessoa casa uma vez, larga, casa de novo, depois larga, casa de novo, e isso se torna uma prática insaciável. E o pior é que ainda depois diz assim, engodando almas inconstantes. Olha lá, acaba assim transmitindo essa prática entre o povo, entre a igreja, tendo o coração exercitado na avareza. Ou seja, se tem dinheiro, tá tudo bem. Se você tem dinheiro, pode adulterar, pode viver de forma promíscua, pode fazer tudo. Só não aceita quem não tem dinheiro. É assim, nesse sistema de hoje as coisas são assim. O pecado é não ter dinheiro. Se você está na pobreza, não tem. Eu vi até uma charge, achei interessante, num canal da internet, onde 2 pastores se encontraram. Um estava dirigindo um carrão importado, um Mustang, e o outro estava vindo com um pastor, estava vindo com um carrinho velho,
Assim, daí os dois se encontraram no meio do caminho. Aí o pastor que estava com aquele carrão lá importado, com aquele carrão chique, caro, desce e fala pro pastor que estava com o carrinho velho: pô, você ainda continua com esse carrinho velho? Aí esse pastor que estava com o carrinho velho vira para ele e diz assim: sim, porque eu ainda continuo pregando a salvação. Estão entendendo então o que acontece? Qual é o norte desses tempos? O que é o governo da grande meretriz? Qual é a estrutura de hoje? É pregar riqueza, é pregar coisas materiais, é engodar a alma inconstantes, exercitando com o coração exercitado na avareza. Olha que Pedro fala, né? Filhos malditos. Quer dizer, é maldito esses que ficam aí com essa narrativa, com essa mensagem de avareza, com essa mensagem de prosperidade. É maldito. Versículo 15, depois fala: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, né? Essa história de Balaão, né, ela é muito emblemática, porque nós não entendemos direito qual é o desfecho dessa história, porque, em primeiro lugar, os homens vêm e Deus fala para Balaão não ir. Depois os homens voltam de novo, volta mais uma vez, depois ele aceita e vai. O que isso significa? Que Deus fala uma vez só, não faça. Foi explícito, não vá. Quer dizer, depois a pessoa vai, está indo por sua vontade própria. E a Balaão foi por quê? Por causa da recompensa, por causa do dinheiro, daquilo que ele iria ganhar indo lá participar daquilo. Então ele também agiu de forma avarenta, assim como Judas, que recebeu as moedas para trair Jesus. Então por isso que nós temos que tomar muito cuidado com esse negocinho chamado dinheiro. É isso aí que tem destruído a igreja, é isso que tem destruído o evangelho e tem causado todos os males da terra. A igreja precisa se libertar do dinheiro. A igreja é para pregar a salvação, o reino do céu, e não viver em função do dinheiro, por causa que isso é avareza, condenada por Deus. Aí diz: recebeu, porém, castigo da sua transgressão, né, Balaão? A saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Porque hoje em dia é assim, as pessoas praticam o mal, fazem as coisas erradas, mas não querem ouvir a correção, não querem ser corrigidas. Eles querem continuar na sua prática maligna. E mesmo aí Balaão, lá com a sua avareza, com o seu interesse, o mudo animal teve que falar. A égua teve que falar com ele. Quer dizer, tem pessoas que não enxergam o óbvio. E hoje há uma grande resistência. As pessoas não querem ouvir. Se você fala contrário às práticas que eles estão fazendo, não querem ouvir. São realmente animais irracionais, como o texto diz. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Quer dizer, essas pessoas que estão nessas práticas, eles podem até discordar das palavras aqui que nós estamos falando. Discordam, atacam, falam, rebatem, vão sempre naquela história, mas quem fala não tem nada, não tem dinheiro, essas coisas tudo. Mas para eles, está reservada a negridão das trevas. Esse povo vai para o inferno. É muito claro isso, Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Isso que está faltando na cabeça dessas pessoas. Eles não têm noção do que eles estão esperando. É a negridão das trevas. Olha aí, o inferno. Esse povo vai para o inferno e eles não estão nem aí. Acham que pode continuar com suas práticas erradas, acham que pode continuar com a sua avareza, e tudo bem. Mas aqui, olha o que o apóstolo está alertando. Vão para o inferno. Porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Você sabe o que é jactância? Tem muita pessoa que não sabe o que é jactância. Ele é algo muito grave, tanto que
A palavra de Deus fala que os jactanciosos não vão herdar o reino do céu. Sabe quem que é jactancioso? Jactancioso é essas pessoas que ficam se ostentando, dizendo que tem unção, dizendo que ora, que as pessoas são curadas. Essas pessoas que dizem que vai para o monte, que faz vigília, que jejua. A pessoa se ostenta por aquilo que faz. Pô, se uma pessoa quer jejuar, vai, entra no quarto, faz o jejum, ninguém precisa ficar sabendo que a pessoa está em jejum. A pessoa quer ir no monte, se consagrar, orar, vai no monte, fica lá o tempo que quiser se consagrando, mas não tem que fazer isso, tomar conhecimento. Essas pessoas ficam dizendo que vai lá buscar água de Israel, é óleo ungido de não sei da onde, é tudo jactância. Aí, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engorda com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. É isso que eles fazem, eles ficam iludindo. Isso aqui é a toalha ungida não sei do que, é o óleo que veio de Israel, é a água que vem da fonte, não sei lá. Isso tudo é coisa abominável. Aqui são palavras jactanciosas de vaidade. Não pega essas coisas não, porque essas coisas não tem bênção não, tem maldição. Como o texto diz aqui, são homens malditos que proferem, que trazem coisas amaldiçoadas. Versículo 19 diz, prometendo-lhe liberdade, quando eles são mesmo escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quer dizer, essas pessoas que ficam dizendo que vão ainda libertar os outros. Eles falam que para as pessoas ir até eles, que as pessoas vão ser libertadas, vão ser libertas, mas eles estão escravizados. Eles são pessoas malditas, eles são pessoas malignas. Como que eles vão libertar alguém? Como que alguém vai ser liberto seguindo esses homens, seguindo essas pessoas? Olha o que o versículo 20 fala aqui, ó. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Quer dizer, essas pessoas às vezes estavam no mundo, estavam lá na prática espiritualista, estavam fazendo aquelas coisas erradas todas, daí se converte, vem para Jesus, recebe o novo nascimento, recebe o Espírito Santo, se batiza nas águas, depois volta a fazer as coisas tudo errado, aí volta a praticar as coisas tudo errado de novo. Olha o que o apóstolo responde. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volver para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Quer dizer, é muito pior do que estar no mundo, estar no pecado, na libertinagem, é depois que se converte se voltar para isso, para as práticas erradas, para as práticas abomináveis, para as coisas que o Senhor condena. Era melhor ter ficado no mundo, era melhor não ter assumido o cristianismo. Por isso que é necessário uma transformação. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, as práticas mundanas têm que ficar para trás. A avareza, a luxúria, a vaidade. Tem pessoa que fica só preocupado com a roupa que veste, que tipo de roupa, quer ficar mais bonito do que os outros, quer ficar mais arrumado do que os outros, quer se aparecer, quer mostrar que tem, fica postando coisas nas redes sociais, porque comprou carro novo, porque comprou casa nova, porque viajou para não sei para onde. Quem interessa ver isso? Ninguém está interessado em saber da vaidade dos outros, da luxúria que as pessoas têm. Quem é de Deus, a nova criatura, não pode viver na ostentação, não pode viver na luxúria, não pode viver na vaidade. Aí olha como o apóstolo é duro na conclusão que ele diz, né? Com eles aconteceu o que diz certo adágio. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Isso é muito duro, porque a palavra ela acaba se tornando infrutífera. Nós lembramos, né, daquilo que Jesus fala, né, que as pessoas acabam a semente, né, que ela cai no solo e a palavra se torna infrutífera. Porque não adianta mais você falar, não adianta mais você ter a convencer, porque a abominação
e a fascinação das riquezas torna a palavra infrutífera. Quer dizer, o interesse dessas pessoas é somente em coisas materiais, é somente em dinheiro, é somente em prosperidade terrena, é somente nas coisas visíveis aos olhos que a palavra é infrutífera. Não adianta falar. Essa palavra não penetra nessas pessoas, porque elas já estão caracterizadas. Não adianta, você pode falar uma vez, duas vezes, que a pessoa não ouve. Então, por isso que nos tempos de hoje, não podemos mais ficar debatendo com pessoas. Se a pessoa não quer ouvir, não quer seguir aquilo que nós estamos falando, amém. Que a pessoa siga então o seu próprio pensamento, siga a sua própria cabeça, siga a sua própria vaidade, a sua própria luxúria. Afinal, cada um de nós vai dar conta diante de Deus dos nossos próprios atos. Por isso que não há necessidade de haver dissensão, de haver briga, de haver desentendimento. Se eu falo uma coisa aqui, você não concorda com o que eu estou falando, não precisamos brigar por causa disso. Você fica com o seu pensamento, que eu fico com o meu. Aí no final, quando Jesus Cristo voltar, quando acontecer o juízo, nós vamos saber quem é que estava com o pensamento correto. Não é assim que a Bíblia diz? Cada um vai ser julgado pelos seus próprios atos. E bem-aventurado aquele que não é condenado naquilo que aprova. Quer dizer, aqueles que aprovam, essas pessoas, esses homens aí que estão nessas práticas, não adianta falar para eles que eles não vão mudar o pensamento, não vão pedir perdão do que estão fazendo e mudar. Eles vão continuar seguindo dessa maneira. O importante é o alerta. A nossa função é a função do atalaia. O atalaia avisa. O atalaia orienta. Agora, quem quiser seguir, quem quiser continuar nessas práticas, que fique, porque Deus dá o livre-arbítrio, a liberdade do homem, ela está acima até da operação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode mudar o comportamento de uma pessoa que não queira que o seu comportamento seja mudado. Se a pessoa resiste à palavra, como nós citamos aqui o trecho de Balaão, ele resistiu a palavra, ele quis ir lá, ele quis ir levar lá a sua palavra, ele quis ver lá a riqueza daquele rei, ele foi engodado pela a sua própria vaidade, então sofreu suas próprias consequências. O Espírito Santo, ele é sensível quando a pessoa busca a orientação, quando a pessoa quer que Deus abra a mente. Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa errada, mostre para mim onde está meu erro para que eu possa mudar. A pessoa que faz essa oração é que é a pessoa que ela é mudada, que ela é transformada, que ela é abençoada. Mas essas pessoas, eles nem orar dessa forma, eles oram, porque eles não acham que o que eles estão fazendo está errado. Eles não querem admitir que possa estar errado, então eles não oram. Você não vai ver essa pessoa: Senhor, tira de mim o que não te serve. Senhor, se eu estou fazendo algo que está contra a tua vontade, se não é da tua aprovação, que o Senhor me mostre para que eu possa mudar. Eles não fazem essa oração. Você nunca vai ver esses homens aí que ficam pregando teologia de prosperidade, que ficam nessas práticas aí, eles não fazem essa oração. Por quê? Porque tem medo da resposta. Eles não querem ouvir que a resposta que Deus fala, não, isso que você está fazendo está errado. Porque eles querem continuar nesse caminho. Então é isso que esse trecho aqui que Pedro escreve, que relata essa questão. Porque eles querem continuar nessas práticas libertinas, porque são movidos por avareza. Então esse que é o grande problema. É essa grande questão. A besta está aí. A grande meretriz está aí, já está conseguindo aí fazer o seu povo, já está conseguindo aí fazer atrair os seus seguidores, mas a igreja deveria ficar fora. A igreja deveria ficar se preparando para o encontro com Jesus, não se aliar ao sistema, não se aliar a esse mundo, aliar essas coisas. Mas infelizmente é isso que está acontecendo. Todos os continentes, em todos os países, a igreja está cada dia mais se aliando, cada dia mais se juntando. Por isso que vai acontecer o arrebatamento, porque Deus não vai permitir que os justos entrem nesse meio. Veja que nós citamos o caso de Sodoma e Gomorra, que estavam naquela prática, né, semelhante a esse mundo de hoje, mas Deus tirou dali Ló. Tirou porque Ló estava indignado com aquele sistema. Ló estava indignado com a maneira
como o povo lá de Sodoma e Gomorra está vivendo. Então é assim, os que vão ser arrebatados hoje são aqueles que estão indignados com as práticas desse mundo. São aqueles que não estão concordando com as coisas como estão. Esses que vão ser salvos, esses que vão ser arrebatados. Então, se nós quisermos a nossa salvação, temos que saber dizer não a esse sistema, a não seguir essas práticas erradas, e sim buscar a presença de Deus, buscar o caminho do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a nossa live de hoje. E importante é isso. A besta, a grande meretriz estão aí e ceifando o povo, se aliando, se unindo no mesmo propósito, mas como igreja nós não podemos cair nessa armadilha. Temos que ficar cada dia mais aí firmado em Jesus Cristo para subir com o Senhor no dia do arrebatamento. Lembrando sempre que você tem aí passando na tela o nosso Pix. Se você quiser colaborar com o nosso ministério, colaborar conosco, envie seu Pix. É muito difícil nesse mundo de hoje, nós pregando aqui a salvação, pregando o reino do céu, não se tem apoio. Se nós estivéssemos aqui no canal falando de prosperidade, falando de riqueza, as pessoas, nossa, ajuda com alegria, né? Mas quando você fala das coisas que estão para acontecer, quando você prepara o povo para o céu, a dificuldade financeira é muito grande. Então, se você sentir no seu coração e quiser nos ajudar, envie aí o seu Pix, está aí na tela o número do Pix, que você pode assim fazer a sua ajuda ou também o depósito. Que Deus possa abençoar bastante sua vida. Em nome de Jesus, vamos perseverar até o fim, porque com Deus o último estágio é o que vale, não é o primeiro. Não adianta nada, a pessoa pode, a vida inteira pode ser um pregador, pode ser um servo do Senhor, mas se vacilar, no último dia, no último momento, perde a salvação. E o contrário, né? A pessoa pode viver uma vida desarraigada aí no pecado, nas trevas, aceita Jesus e se salva. Por isso que o trecho aqui que nós concluímos, né? Que Pedro fala, né? É como, né? O cão que come o seu próprio vômito, né? Porque a pessoa depois que sai do mundo é para ser uma nova criatura, não para voltar de novo à prática do pecado. Então que Deus abençoe a sua vida. Se o Senhor Jesus não voltar no próximo sábado, às 21h30, nós estaremos aqui para mais uma live das profecias. Encerra-se aqui mais uma live das profecias. No próximo sábado, às 21h30, se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.